Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 6 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal! Já temos bastante pessoas aqui na sala: Nicole, Franciele, Brenda, Rafaela, Laura Faria, Alícia. Ninguém aparecendo por enquanto. Gabriel Luiz chegando. Brenda, bom dia, Brenda. José Igor chegando, bom dia, José Igor. José Igor apareceu aí. Natália chegando, bom dia, Natália. Ariane também chegando, bom dia, Ariane. Bom dia, Natália. Oh, Ariane, hoje veio de cruzeiro. Hoje pode, né, Ariane? Jogo horrível do Galo ontem. Só para mostrar a blusa. A Natália falando aí, ó. Foi triste, foi triste. Ó, o Vitor aparecendo ali. Bom dia, Vitor. Bom dia. Conseguiram ler o conteúdo de hoje? Acho que eu mandei no sábado, né? O problema é a fé. Ai, Jesus. Leram o material da aula de hoje, gente? Tranquilo? Nayane falou que sim. Nicole também. Gabriel Luiz leu também. Hoje a gente vai falar a respeito da 15.6, da seção 15.6, né, que é integral área de superfície. Aí, ó, o Gabriel apareceu ali agora. O Gabriel é o Daniel. Daniel apareceu aqui. A gente vai falar a respeito de área de superfície e vamos introduzir integral tripla, na verdade, né? Então, o outro login de Daniel aqui querendo entrar. Daniel duplo. Então, nós vamos... Érica também chegando. Bom dia, Érica. Érica já apareceu aqui. Obrigado para quem está aparecendo, né? Para não deixar eu sozinho aqui. Então, vamos começar? Aqui eu deixei a nossa aula de hoje, aula 6. Nixon também chegando. Então, aqui nós vamos falar a respeito de área de superfície. Área de superfície. E nós vamos introduzir integrais triplas. Então, como vocês perceberam, assim como está acontecendo em EDO, aqui o curso, geralmente, como eu dava presencialmente, era 4 provas, né? Aqui, como é 3, então, a rescalonamento do conteúdo, ele invade um pouco, ou seja, ele é mais do que quando é 4 provas. Derek chegando. Bom dia, Derek. Então, vai ser mais um pouco. Então, tá vendo que aqui a gente vai entrar... Lembra que quando a gente estava fazendo presencialmente, a gente chegou a fazer uma primeira prova de cálculo 3, né? E a gente não invadiu integral tripla, né? A gente ficou em integração dupla, não foi isso? A prova que a gente fez? Inclusive, estão aqui na gaveta, aqui, né? Aquela primeira prova que a gente fez presencialmente, né? Quem estava fazendo cálculo 3, eu fiz, corrigi tudo, mas agora a gente meio que anulou aqui lá e está começando do zero novamente. Então, o que seria a área da superfície? Podem ir? Tem algum questionamento? Não? Daniel balançou a cabeça ali, tá tranquilo? Então podemos ir, né? Então, mais na frente no curso, lá no capítulo 16, a gente vai voltar a falar a respeito de áreas de superfície. De uma maneira, Laura Jennifer chegando. Bom dia, Laura. De uma maneira mais completa, digamos. Aqui a gente vai pegar um caso particular. O que seria o caso particular? Mais na frente a gente vai mexer com superfícies parametrizadas. Agora a gente vai usar uma espécie de parametrização também, que não deixa de ser uma parametrização, mas a gente vai utilizar a parametrização do tipo gráfico. Então a gente tem, quando a gente tinha uma função f de um
subconjunto do R2 em R, a gente viu que o gráfico disso aqui gera uma superfície em R3, certo? Então, a gente estava falando de áreas de superfície. Então, o que acontece? A gente tem uma função de duas variáveis, tá vendo? Tradicional, lá do final do curso de cálculo 2, que a gente viu. Esse gráfico dessa função gera uma superfície em R3. Então, o objetivo dessa sessão é como calcular a área de uma coisa desse tipo, né? Superfície do tipo S. Lá no curso de cálculo 1, quem foi meu aluno, na verdade, não viu essa parte, né? A gente não chega nessa parte no capítulo 8 do Sturt, mas em algumas... o livro do Sturt, do volume 2, ele cita essa seção 8.2, onde lá ele calcula as áreas de superfície do tipo revolução. O que seria essa superfície do tipo revolução? Só mostrar aqui para vocês. Imagine que você tem aqui no plano XY a reta y igual a x. Identidade. Se eu fizer esse movimento com essa reta em torno do eixo y, concorda que vai gerar um cone? Eu diria uma ampulheta. Isso. É porque, porque tem a parte de baixo, né? Ótimo. Essa outra definição. Uma ampulheta, né? Aquele negocinho que mede tempo, né? Cleverson chegando. Bom dia, Cleverson. Então, isso aqui... Não vou poder ficar na aula, mas tive dificuldade de resolver a questão 12. Cleverson apareceu ali. Nicole falando aqui. Questão 12 da página 912. Sim, Nicole, depois eu olho para você a respeito da questão 12 da página 912. Então, voltando aqui, então isso aqui é superfície, até mais, é superfície de revolução. Então, lá calculou-se como que calcula a área desse tipo de superfície. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um caso mais geral. Não significa que a gente vai calcular a superfície de revolução. Então, aqui a gente vai pegar uma superfície qualquer, dado pelo gráfico de uma função de duas variáveis, tá vendo? Então, eu tenho que z igual a f de xy. Então, vou pegar o gráfico dessa função, tá vendo? Que gerou essa superfície. E aí, qual que é o objetivo? Como que a gente vai proceder para calcular a área? A gente vai pegar isso aqui, essa superfície, e vamos pegar um monte de subretângulos nessa superfície. Aí você fala, mas os subretângulos, eles são planos. E a superfície pode ser que não seja. Tá vendo que aqui tem uma diferença do paralelogramo que está sobre a superfície para a superfície propriamente dita? Porque a superfície propriamente dita pode ser curvada, né? Então, a ideia é o seguinte, a gente aproximar a área da superfície somando a área dos paralelogramos. Ok? Então, essa é a ideia, tá vendo? A gente faz uma partição do domínio, ok? Gera esses pequenos subretângulos aqui, ó, tá vendo? O domínio é esse grande aqui no chão, ó, o D grande. Então, a gente faz a partição desse D. A partição vai gerar... Judson chegando. Bom dia, Judson. A partição vai gerar esses subretângulos, tá vendo? A partir desse subretângulo, a gente pega um ponto para ser o ponto amostral, tá vendo? Ele pegou o ponto aqui mais próximo da origem. Esse canto aqui, tá vendo? E aí, a gente pega esse ponto aqui ele está na superfície, tá vendo? Esse ponto aqui, ele tem coordenada xi, yj e a imagem do ponto que você escolheu, que é o xi, yj. Então, como que eu faço para poder calcular a área? Igual eu comentei para vocês, eu vou pegar a área dos, que eu estou chamando de delta T e J. Esses delta T e J seria o quê? Eu vou aproximar a superfície para o plano tangente, que é coisas que a gente fez lá no curso de cálculo 2 também, né? Aproximação por plano tangente, a gente faz uma linearização na proximidade desses pontos. Então, dá para calcular o plano tangente. E vocês lembram que a equação do plano tangente lá dependia o quê? Dependia das derivadas parciais, né? As derivadas parciais aplicadas em um determinado ponto.
Não era assim que a gente calculava o plano tangente? Lá no, onde esse Z aqui, na verdade, era a imagem do ponto que você pegou, o f de x0 e y0. Então, essa equação aqui a gente linearizava, né? A gente chamou de L de xy. Ok? A gente linearizava essa superfície na vizinhança do ponto x0 e y0. Então, a ideia aqui é pegar esses pequenos paralelogramas, que eu estou chamando de delta, t e j, e somar todos eles. Tá vendo que eu estou somando todos eles? Quando eu somo todos eles e faço o m e o n grande, o que acontece? Se o m e o n fica grande, concorda que esse retângulo aqui, ó, esse subretângulo vai ficar cada vez menorzinho, não vai? Ok? Se ele fica pequenininho, então significa que o paralelogramo correspondente a ele lá em cima também vai ficar um paralelogramo pequenininho, não vai? E se ele fica pequenininho, significa que ele encaixa melhor sobre a superfície. Então a ideia é essa. Tá, agora, imagine que essa fórmula aqui é só a ideia de como que a gente faria para calcular a área da superfície. Mas só que ela não é muito prática, né? Por quê? O que acontece? A gente vai calcular a área de todos os... para pegar cada ponto do domínio, seria impossível a gente fazer isso, concorda? Não teria como a gente pegar todo ponto para calcular e qual seria a métrica, né? Qual que era a distância que a gente poderia utilizar. Então, para isso, a gente vai utilizar uma ideia lá de geometria analítica e álgebra linear, para a gente sabe que a área de um paralelogramo, na verdade, é dada pela norma, a norma do produto vetorial. Então, se você tem dois vetores, sei lá, A, B, quando você faz o produto vetorial de A por B, você vai gerar um terceiro vetor, que ele é perpendicular tanto a A e tanto a B ao mesmo tempo. Lembra disso, né? Esse é o produto vetorial. O tamanho desse vetor, que é a norma, ele mede exatamente a área do paralelogramo cujos lados são A e B. Isso aqui é da teoria lá de Gaal, ok? Então, a gente vai utilizar essa ideia aqui para poder calcular a área desses pequenos paralelogramos. Tá, agora quem que é o A e quem que é o B aqui da história? Vamos olhar a figura aqui abaixo? Ó, pra você ver, o A e o B. Esse vetor A aqui, ó, esse vetor A, tá vendo que ele tá na direção do X, tá vendo o vetor A? E o vetor B, ele tá na direção do Y aqui, tá vendo? O A tá na direção do X e o B tá na direção do Y. Como que a gente vai expressar esses vetores? Concorda que a direção X do vetor A vai ser o próprio ΔX? A direção Y dele, concorda que a direção Y dele tem que ser zero? Porque ele não tem componente nenhuma na direção Y, concorda? Esse vetor A, ele está paralelo ao eixo X. Então ele não tem, ó, tá vendo ele aqui, ó? A projeção dele lá no chão, ele não tem, ó, não tem componente nenhuma na direção Y. Então seria mais zero na direção J. E quem que seria a direção K desse vetor? O Z. Ó, quem que seria o Z, né? Quem que seria o Z aqui da história? Imagine que a superfície seja assim, ó. Um pedacinho da superfície. Aí você pegou... O desenho ficou muito ruim. Imagine que esse camarada aqui seja o A. Só que a superfície, ela é um pouco curvada aqui, não é? A superfície, ela é um pouco curvada, um pedacinho da superfície. Essa direção Z aqui, ó, tá vendo esse tamanho Z aqui? Quem que é esse tamanho Z? Esse pessoal aqui é o ΔX. Se você calcular o ângulo, a tangente desse ângulo aqui, quem que é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto, que seria o ΔZ aqui, ó. Dividido por quem? Pelo cateto adjacente, que é o ΔX. Mas só que a gente sabe que a tangente desse ângulo, ele coincide com a derivada parcial da função. Lembra que o coeficiente angular, quando a gente pegava o caso particular, pegava um y constante, o coeficiente angular da reta tangente, aquela curva que a gente obtinha, era quem? Era exatamente a derivada parcial, não era? Em relação a x. Então, o que acontece? Quem que é o ΔZ? É o ΔX, multiplicando cruzado aqui, né?
Então, por isso que eu escrevi essa expressão aqui embaixo, tá vendo? Quem que é o A? É o ΔX na direção I. Não tem nada na direção J, né? E quem que está na direção Z, que é a direção K, é exatamente a derivada parcial vezes o ΔX, por causa dessa multiplicação cruzada aqui, tá vendo? Do mesmo jeito, você vai fazer para o B aqui, ó. Só que o B, o que acontece? O coeficiente angular aqui, ó, que é o θ, para o caso B, vai ser quem? A tangente de θ agora vai ser o quê? Vai ser o ΔZ, só que agora vai ser sobre ΔY, porque ΔY vai fazer o papel do cateto adjacente para esse outro caso. Então, por isso que ficou a derivada, esse aqui vai ser a derivada parcial em relação a y. Então, por isso que na direção Z ficou a derivada parcial em relação a y vezes o ΔY. Esse aqui está na direção y, tá vendo? E aqui, observe que não tem nada na direção i, né? Para o B. Tá vendo? Não tem nada aqui, ó. O B, quando você projeta ele lá no chão, não tem nada aqui variando na direção x. Por isso que não aparece nada aqui. Tá, agora como é que a gente calcula o produto vetorial entre dois vetores? Vocês lembram lá? Você coloca I, J, K. Depois coloca as coordenadas do vetor A, tá vendo? ΔX na direção I, 0 na direção J, e a derivada parcial em relação a x vezes ΔX na direção Z. Depois, quem que é o vetor B? 0 na direção I, ΔY na direção J, e a derivada, tá vendo? A derivada em relação a Y vezes ΔY na direção K. Aqui é um determinante normal. A ida aqui, tá vendo? Ó, a ida, esse vezes esse vai zerar, tá vendo? Para ir aqui na direção I, zera. Esse aqui, vezes esse aqui também zera, tá vendo? Esse aqui, ó, vezes esse, também zera. E tem um K vezes o ΔX, ΔY, tá vendo? Esse pessoal aqui, ó, ΔX vezes ΔY, vezes na direção K, positivo. Tá vendo aqui, ó? Esse ΔA aqui eu já coloquei em evidência. ΔA, quem que é o ΔA? Ok? Agora, voltando, tá vendo que aqui zera? Na direção K não tem nada. Esse aqui vezes esse na direção I. Então, tá vendo? Fx vezes ΔX vezes ΔY na direção I. Tá vendo? Tá aqui, ó. Coloquei em evidência o ΔX vezes ΔY. Tá vendo que ele ficou negativo? Porque tá voltando no determinante, a gente pega negativo, né? E por último, sobrou o quê? Esse com esse. Luísa chegando. Bom dia, Luísa. Ó, ficou quem? Ficou FY vezes ΔY vezes ΔX na direção J, que é exatamente esse termo aqui, ó. Novamente, eu coloquei o ΔX, ΔY em evidência. Ficou claro o determinante para todo mundo? Sim? Joia, joia. Quem não está aparecendo pode falar. Esse FX, isso, Bruna, são as derivadas parciais. Aqui, ó, são as derivadas parciais na direção desse vetor, tá vendo? Lá no plano tangente, quando a gente pegava, aqui, ó, a equação do plano tangente, tá vendo? Isso aqui que aparecia, tá vendo? Na direção X era a derivada, porque o vetor A tá nessa direção, né? E o vetor B tá nessa direção. Aqui no desenho, ó. O vetor A, tá vendo? Tá na direção da derivada parcial em relação a X, e o vetor B está na direção da derivada parcial em relação a y. Ficou claro, Bruna? Beleza. Tá, agora como é que a gente calcula a norma desse vetor? Tá vendo que esse vetor aqui tem uma coordenada na direção I, uma coordenada na direção J e uma coordenada na direção Z. Aqui, como não aparece nada, quem está multiplicando o K é o número 1. Beleza? Então, o que é a norma? É a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, não é isso? Então, vai ficar a derivada parcial. Tá vendo que o sinal de menos aqui, como ele está ao quadrado,
não vai aparecer, né? Porque menos ao quadrado vai dar mais. Aqui a derivada parcial em relação a y ao quadrado e o mais 1 ao quadrado, ok? Delta A. Então, a área de cada pequeno paralelogramo é calculado por essa fórmula. Ficou claro? Por que mais um? Por causa do z aqui, ó, quem que é o vetor? O vetor é menos fx, menos fy e o vetor 1. Ah, sim. Ok? Então, esse é o quadrado, mais esse é o quadrado. Tá, então, depois dessa explicação toda de como a gente chega na área do pequeno paralelogramo, o que a gente pode fazer? Usar essa definição aqui, ó. Se você tiver a superfície dado por o gráfico de uma função, então, se as derivadas parciais são contínuas, então a área da superfície é sempre utilizando essa fórmula aqui, ó. Por quê? Porque essa integral dupla aqui, na verdade, está somando a área de todos os paralelogramas. Lembra lá em cima? Que a gente queria aproximar, tá vendo aqui, ó? Quando você soma todos os paralelogramas, quando você faz esse limite aqui, vira uma soma dupla de rima, não vira? E a soma dupla de rima é o quê? É a integral. Tranquilo? Ótimo. Então, a partir dessa definição, a gente pode fazer um exemplo. Eu tenho um paraboloide, tá vendo? Eu quero determinar a área dele e ele está abaixo do plano z igual a 9. Então, aqui tem um desenho, tá vendo? Então, imagine que você tem um plano aqui z igual a 9. Cortou o paralelogramo nessa altura, beleza? Então, eu estou querendo a área dessa superfície S. Quando você pega isso aqui e projeta lá no chão, concorda que vai dar uma circunferência de... Porque a equação dele é assim, z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando você iguala isso aqui a 9, que é o valor de z, né? Então, significa que esse camarada aqui, o raio é 3, né? Que 3 ao quadrado dá 9. É a equação dessa circunferência em laranja aqui no chão. Que é a mesma tampa aqui, né? Do paralelo, a interseção, né? Então, como que a gente vai fazer para poder calcular a área? Eu sei que a área é dada por uma integral dupla, onde essa integral dupla é a raiz quadrada. Esse pessoal aqui, na verdade, é os delta t e j, né? É dado por essa fórmula. Somando todo mundo, eu tenho essa integral dupla. Eu sei que a derivada, a minha função f de xy é a função x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a derivada em relação a x aqui é 2x, a derivada em relação a y é 2y, tá vendo que aqui aparece 2x, 2y? Só estou substituindo na fórmula. Então, aqui dá para me colocar o x ao quadrado, tá vendo? 2 ao quadrado dá 4, coloquei o 4 em evidência. E aqui eu mudo para a coordenada. Como essa região D aqui, ó, é exatamente um círculo, sugere... Paulo chegando. Sugere... Gabriel Souza também. Sugere mudança para a coordenada polar. Então, o que acontece? O R, o X, eu vou chamar de R cosseno de θ. O Y eu vou chamar de R seno de θ. Como é a circunferência do centro na origem, raio 3, então o que acontece? Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar R ao quadrado. E o R, ele varia entre 0 e 3. Opa. O R, ele varia entre 0 e 3. E o θ varia entre... Para fazer a circunferência toda, né? Entre 0 e 2π. Tá vendo? O θ variou de 0 a 2π. O R variou de 0 a 3. Mais esse pessoal aqui, ó, eu posso trocar por R ao quadrado, tá vendo? Esse R aqui não tá dentro da raiz, beleza? Esse R aqui não tá dentro da raiz. Esse R dr dθ é exatamente esse camarada aqui, que é o dA, né? Tranquilo, gente? Aqui a gente vai fazer uma substituição, né?
Por que substituição? Vou chamar 1 mais 4r ao quadrado de u. Então, aqui, quando eu derivo aqui, vai ficar 8r dr igual a du, né? Então, r dr que eu tenho aqui, ó. Ah, tá. Como os limites de integração aqui são constantes, tá vendo? Aqui eu posso fazer... Lembra daquela propriedade que a gente pode fazer multiplicação das integrais, desde que você decompõe a função de uma coisa que só depende de θ, vezes uma coisa que só depende... No caso lá era x e y, né? Aqui só depende de θ e só depende de r. Então, é o mesmo caso, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que eu peguei essa integral de θ aqui pro lado de fora e multipliquei por essa aqui de r, tá vendo? Porque esse limite de integração de r aqui não vai interferir no limite de integração de θ. Essa integral aqui, ó, ela dá 2π, concorda? Porque a primitiva é θ. Então, esse 2π, você pode multiplicar vezes quem? Vezes essa integral aqui, ó. Essa integral aqui, 1/8, ó, 1/8 de du é igual a r dr, não é? Quando r vale 0, quanto que vai valer o 1? Então, 1/8 pode sair para fora. Gente, quando o r valer 0, para mim trocar esse limite de integração aqui de baixo, o u vai valer quanto? 1. Cleverson levantou ali, Ariane também. E quando o r valer 3, quanto que vai valer o u? 3 ao quadrado, 9, né? 9 vezes 4, 36, mais 1. 27. Tranquilo? Aqui, o que sobrou? Raiz quadrada de u, não é? Porque 1 mais 4r ao quadrado eu estou chamando de u. Tranquilinha essa conta? Aqui eu só coloquei o resultado, tá vendo? Mas todo mundo conseguiu fazer, né? Cleverson falou ok. Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai calcular a primitiva aqui, ó. U elevado a meio, então vai ficar 3 meios, multiplicado por 2 terços, né? Porque dividir por 3 meio é a mesma coisa de multiplicar por 2 terços, variando de 1 a 37. Esse 8 pode cortar com esse 2 aqui, né? Então, isso aqui multiplica quem que sobrou? E sobre 4, né? Tá. Esse aqui pode cortar com esse. Sobrou o quê? Esse 3 pode sair para fora. Então, sobrou um 2 aqui. 2 vezes 3? 6. Concorda? Sobrou um 2 aqui desse 4, cancelando com esse aqui. E multiplica com esse 3 que saiu para fora aqui no denominador. Então, π sobre 6. Isso aqui é raiz de u ao cubo, concorda? U elevado a 3 meios. Variando de 1 a 37. Então, π sobre 6. Coloca 37 no lugar desse u aqui. Pode sair um 37 para fora, não pode? E ainda fica um 37. Porque 37 ao cubo é 37 ao quadrado vezes 37, né? O 37 ao quadrado pode sair para fora, da raiz quadrada. E ainda sobrou um 37 lá dentro. Menos quem? Colocando 1 no lugar do u aqui. Ok? Que é esse valor aqui. Tranquilo, gente? Dúvida? Integral de superfície? Então, o que pode ser difícil nesse contexto? O que pode ser difícil aqui é se as derivadas parciais der uma coisa muito doida e essa integral aqui for difícil de calcular. Porque a fórmula é essa para qualquer gráfico, né? Você vai ter o gráfico. Então, o que pode acontecer? As derivadas parciais ao quadrado aqui, quando você fazer essa conta para calcular a área, der uma coisa esquisita. Difícil de fazer, mas só que, fora isso, não tem dificuldade nenhuma. Concorda? Que é só jogar na fórmula e fazer a conta. Podem continuar? Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar integração tripla. A gente vai fazer um upgrade, né, do que a gente estava visto, que a gente viu até agora, né, de integração dupla.
Então, para isso, o que eu vou fazer? Antes eu tinha uma função que dependia apenas de duas variáveis, né? Que era x, y. Agora eu vou colocar mais uma coordenada. Geralmente a gente chama isso aqui de W, a imagem, né? Porque antes a gente chamava assim, né? Z igual a f de xy. Porque isso aqui era a tradição, né? Pegar o eixo Z, que é o eixo da cota, para ser a imagem do xy que estava no domínio, no chão, no plano. Só que agora, o XYZ, ou seja, o R3 todo, digamos, né? Ou um subconjunto do R3, ele vai ser o domínio da minha função. Então, não tem como eu pegar um desses camaradas aqui para ser a imagem, né? Porque aí eu não geraria coisas linearmente independentes. Então, agora, esse camarada aqui, o gráfico da superfície agora vai estar no R4. Por quê? Porque o gráfico agora, ele vai ser os pontos X, Y, Z e W, né, pertencente ao R4, tal que esse W é a imagem do X, Y, Z. Então, isso aqui vai ser o gráfico da minha função. Então, a gente não consegue visualizar esse caso aqui. Mas a gente consegue calcular a integral tripla. Na verdade, a gente consegue calcular a integral, essa f aqui pode ser de n variáveis que existem as integrais, né? O que eu vou fazer? Lembra que lá no caso de duas variáveis, a gente pegava o quê? A gente pegava um retângulo, não era? Qual que é a extensão natural do retângulo aqui para a gente? Vai ser isso aqui, ó. Judson falou que tá cortando sua voz, vai assistir depois. Beleza, Judson. Realmente a conexão, se não tiver... Beleza, pode ficar tranquilo, eu posto lá para vocês no final da tarde. Então, o que acontece? Essa caixa retangular tá cortando para todo mundo ou só para Judson? A minha de vez em quando. O Vitor falou normal. Quem falou de vez em quando? Gabriel Souza falou que tá tranquilo. E Daniel falou que de vez em quando trava, né? Cleverson falou que tá normal. Paulo falou que tá normal. Eu acho que vai depender da conexão mesmo. Eu não sei se, talvez da conexão sua, mais do que a minha, né? Aqui em casa. Para poder chegar o sinal beleza aí para você. Então, a extensão natural do retângulo seria a caixa retangular. Essa caixa retangular, ela tem 3 dimensões, é como se fosse um paralelepípedo, né? Aqui embaixo tem um desenho, vou mostrar para vocês aqui, ó. É uma coisa desse tipo aqui, ó. A minha região de integração agora, ela vai ter o quê? Vai ter dimensões x, y e z. Então, vai ter 3 dimensões. E qual que é a ideia para calcular a integral tripla? Novamente, a gente fazer partição dessa caixa. Então, agora a gente vai ter, em vez de subretângulos, a gente vai ter subcaixas. A palavra é exatamente essa, subcaixas, tá vendo? O que seria essas subcaixas? Seria coisas desse tipo aqui, ó. Produto cartesiano do pedacinho de cada dimensão. Aqui, ó. Coloquei para vocês aqui, ó. Imagine que você tenha um representante dessas aqui, ó. Seria um camaradinha desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma subcaixa. Essa aqui seria a caixa. A caixa normal, né? Com dimensões x, y, z. O que eu fiz? Eu peguei esse x e falei que meu ΔX era o quê? B menos A dividido por um determinado L. Falei que meu ΔY era o D menos C dividido por um determinado M. E falei que meu ΔZ era o S menos R dividido por um determinado N. Então, quando eu faço isso, eu vou gerar coisas desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Um monte de... Quem já viu aqueles material dourado que ensina geralmente menino na alfabetização? É mais ou menos desse tipo aqui, né? Tem as unidades, que seria esse pedacinho aqui, a unidade. Depois você junta 10 para fazer dezena. Depois junta uma placa inteira para fazer centena, né? Então, seria mais ou menos isso a ideia. Então, essas subcaixas que vai nos proporcionar, o que eu falei para vocês exatamente isso aqui, tá vendo? Fazendo a partição. Essas partição, ó, o Vitor falou que é um Lego. Pode ser um Lego mesmo. Um Lego, acho que é mais interessante do que material. Minha época falava material dourado, né?
para poder alfabetizar a criança, que eram uns pedacinhos de madeira que as professoras utilizavam para ensinar unidade, dezena, centena, essas coisas. Mas é Lego, né? Lego é mais interessante. Então, o que acontece? Para me calcular um volume, o que é o volume, né? O volume aqui, no caso, vai ser a multiplicação das 3 dimensões, que a gente sabe que o volume de um paralelepípedo, basta você multiplicar as 3 dimensões, você vai ter o volume. Então, agora eu vou ter uma soma tripla de rima. Integral dupla, a gente tinha a soma dupla de rima, né? Na integral dupla. Agora a gente vai ter a soma tripla. Então, quando você pega esse pessoal aqui, ó, LMN, pega um ponto amostral dentro da subcaixa e multiplica pelo ΔV, o que você está fazendo aqui, na verdade? Esse ΔV aqui está fazendo o papel do ΔA, que a gente tinha lá. Esse F aqui está fazendo o papel da altura. Então, esse F de x, y, z, lá no caso era só F de x, y, né? Quando você pegava o F de x, y, que era o z, multiplicar, que era a altura, multiplicava pela área da base, tinha o quê? Tinha aquela coluna, que era uma espécie de um paralelepípedo, né? Que ficava abaixo do gráfico da superfície. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa F aqui é um determinado W, ok? Que é a imagem desse ponto, multiplico pelo volume. Então, a minha integral tripla, a gente não vai conseguir ver ela, a gente vai ver um caso particular, que dá volume, né? Mas a gente não consegue visualizar isso aqui como sendo volume, onde essa F de x, y, z aqui, se ela não for constante, a gente não consegue visualizar isso aqui como volume dessa caixa. Ok? Mais na frente a gente vai ver uma aplicação quando ela vale 1. Quando ela vale 1, a gente consegue visualizar isso aqui como volume. Mas no caso geral, a gente não consegue visualizar isso aqui como sendo volume. Só na integral dupla que sim. Beleza? Esse ponto x, y, c e j. Tá vendo que agora eu tenho 3 índices? Por que eu tenho 3 índices? Porque eu tenho que fazer a escolha desse camarada. Para me fazer a escolha dele aqui no espaço, eu preciso de uma coordenada x, de uma coordenada y e de uma coordenada z. Então, por isso que ele tem 3 coordenadas. Ele está no espaço. Ficou claro a soma tripla de rima? Joia, joia. Joia, joia. Tá. Natália, ok. Nayane também falou ok. Bom, agora a minha... Brenda também. A minha definição de integral tripla. Então, novamente, como de costume, a Franciele também falou sim. A gente vai pegar o limite fazendo o L, o M e o N ir para infinito. Qual que é o efeito que isso aqui vai nos trazer? Essa subcaixa vai ficar cada vez menorzinha, não vai? Porque eu estou diminuindo a dimensão. Quando eu faço esse pessoal aqui para infinito, esse pessoal aqui para infinito, isso aqui para infinito, como aqui em cima eu tenho número, que é número, né? Número sobre uma coisa que cresce muito, tende a zero, entende? Então, se tende a zero, então significa que as dimensões, que seriam os lados da subcaixa, fica pequenininho. E se fica pequenininho, significa que esse ponto amostral, que eu pego aqui no meio dela, por exemplo, pode ser no canto, tem em qualquer lugar que você quiser, ele vai ficar cada vez mais espremidinho, não vai? Então, é como se você fizesse, quando você passa o limite, é como se você fizesse pontualmente para cada ponto x, y, z. No limite, por isso que ficou x, y, z aqui, tá vendo? Porque a subcaixa ficou tão pequenininha que seu ponto amostral, ele ficou exatamente o ponto x, y, z. Então, é como se você fizesse essa coisa pontual para todo ponto do R3 dentro do volume dessa caixa. Ficou claro? Logicamente, o limite tem que existir, né? Se o limite não existir, geralmente isso aqui vai existir porque essa função ela geralmente é contínua. Então, tá vendo? Se a f for contínua, tá ok, né? Então, a gente escolhe um ponto amostral para poder tornar a expressão um pouco mais amigável, né? Do que carregar esses camaradas aqui. Você pode escolher, por exemplo, como sendo um canto da caixa, por exemplo.
Ou você pode escolher o ponto médio, né, das 3 dimensões. Então, aquela mesma regra do ponto médio que a gente tinha lá para integral dupla, tá vendo? Aqui também a gente pode utilizar para poder fazer a aproximação. Então, como que isso funciona na prática, né? Então, aqui a gente tem uma extensão natural do teorema de Fubini para a integração dupla. Vocês lembram que o teorema de Fubini, lá, se a função fosse contínua, a gente poderia inverter a ordem de integração, não poderia? Aqui, nesse caso, como a gente não está em regiões do tipo 1, tipo 2, nem nada disso, a gente está em retângulos, o x vai variar de um número até outro, né, que é segmento de reta, as dimensões da caixa. O y também vai variar, tá vendo? O x vai variar de um número até outro, o y também, e o z também. Então, esse aqui é o caso mais simples possível de integração tripla. Então, o teorema de Fubini numa caixa que tem a forma de um paralelepípedo, que é essa caixa aqui, ó. Se a função for contínua, então significa que, na verdade, você pode integrar em relação a x, y, z, tá vendo? Aí, o que acontece? Como que isso aqui funciona? Lá na integral dupla, quando a gente integrava em relação a x, o y ficava constante, não era? Então, agora, aqui nessa integral de dentro, aqui, ó, se a gente está integrando em relação a x, então o y e o z agora vai funcionar como se fosse constante. Integrou em relação a x, substituiu os limites de integração, acabou o x. Vai integrar em relação a y, agora o z fica constante na integral do meio aqui, ó. E por último, substituiu o y, acabou o y. E por último, integra em relação a z. Então, nesse caso aqui, vai dar um número. Por quê? Porque, por enquanto, esses limites de integração aqui não são funções. Depois a gente vai ver regiões do tipo 1, tipo 2, tipo 3, onde os limites de integração aqui pode não ser o quê? Segmento de reta. Bom, quantas maneiras a gente pode fazer isso? Lá a integração dupla, a gente tinha o quê? Duas possibilidades, né? Ou você integrava em relação a x ou em relação a y. Duas, né? Aqui, com a integral tripla, o que acontece? A gente vai ter 6, porque na verdade é 3 fatorial, né? A quantidade de possibilidades. Por quê? Você pode pegar x primeiro, depois você pode pegar yz. Você pode pegar o x e depois trocar o y com o z de lugar. Depois você pode escolher primeiro o y, pegar xz, depois mantém o y, trocar o z com o x de lugar. Depois você pode fazer em relação a z, manter o xy e manter z e trocar o y com x de lugar. Então, a gente tem 6 possibilidades, ok? Para poder integrar, fazer ordem, inverter ordem de integração. Então, aqui está falando que existem outras 5 outras maneiras, né? É exatamente as 6 possibilidades, essa aqui, ó. Essas aqui. Então, todas elas fornecem o mesmo resultado. Por quê? Porque o teorema de Fubini fala que você pode inverter a ordem de integração se a função for contínua, tá ok. João Marcos. Bom dia, João Marcos. Aqui tem um exemplo, para a gente terminar. Esse exemplo aqui, tá vendo que a minha caixa, o x varia de 0 a 1, o y de menos 1 até 2 e o z de 0 a 3. Então, aqui tanto faz você escolher, tá vendo? Fazer em relação a x, y, z, z, x e y. Tem 6 possibilidades. Aqui eu escolhi x, y, z. Então, se você vai fazer x, y, z, então significa que yz ao quadrado, aqui nessa primeira integral, ele vai ficar constante, tá vendo? Ele conservou ele aqui, ó. E você integrou o x. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Substituiu o x, tá vendo? Deu meio. Esse meio saiu para fora. Vou integrar em y agora. Se vou integrar em y, o z ao quadrado fica constante, não fica? A primitiva y ao quadrado sobre 2, substituiu o 2 aqui, depois o 1, deu esse número, já juntei esse número com esse aqui, ó, esse número com esse aqui, deu 3 quartos. E por último, integrei em relação a z. Z ao cubo sobre 3, substituí de 0 a 3 e o resultado deu 27 sobre 4. Tranquilinha a conta? Beleza.
Então, por hoje, que eu tinha planejado para a gente ver na aula de hoje, foi isso. Alguma dúvida da aula de hoje? Não, né? Aula bem tranquila, simplesmente para utilizarmos a fórmula para calcular a área da superfície e introduzimos integrais tripla, né? Utilizando a soma tripla de Riemann e o teorema de Fubini para a ordem de integração tripla. Bom dia para todo mundo, fiquem com Deus e vamos secar o cruzeiro hoje. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, estarei respondendo na medida do possível. Aproveite para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.